O que acontece quando você pesca 24 peixes em 20 minutos, enquanto todos os outros vão para casa de mãos vazias? Você é escoltado para fora do lago. No mês passado, no Lago Lanier, na Geórgia, um guarda florestal fez um pescador de fim de semana esvaziar seu cooler e contar cada peixe na frente de 12 pescadores furiosos. 24 robalos, bass. Os outros pescadores estavam lá desde o nascer do sol, 6 horas arremessando, e o total combinado deles era de apenas 8 peixes. Esse cara aparece, pesca por 20 minutos e seu cooler está transbordando. Eles o acusaram de trapacear. Exigiram que o guarda verificasse seu equipamento. O guarda revistou tudo. Anzóis legais, iscas legais, tudo legal. Mas aqui está o que tornou tudo bizarro. O cara tinha uma lata de refrigerante amarrada a uma corda, um saco de minhocas de plástico que cheirava a um restaurante italiano e um pequeno frasco do que parecia ser óleo de cozinha. O guarda o liberou porque nada daquilo violava uma única regra de pesca. Mas aqueles outros pescadores foram embora furiosos e confusos porque, em 20 minutos, esse cara tinha feito o que eles não conseguiram fazer em meio-dia. Eu sei que parece impossível. Uma lata de refrigerante, temperos de cozinha. Mas e se eu lhe dissesse que existe um sistema de 3 partes que esteve escondido bem debaixo dos nossos narizes por décadas e que não envolve uma única peça de equipamento caro? E se o segredo para esvaziar um pesqueiro inteiro não tiver nada a ver com o equipamento que as lojas estão lhe vendendo e tudo a ver com entender a que os peixes realmente respondem em um nível biológico? Aqui está a verdadeira pergunta. Algo que você já possui e que está na sua despensa agora mesmo pode realmente desencadear um frenesi alimentar tão intenso que outros pescadores achem que você está infringindo a lei? Deixe-me levá-lo ao Lago Fork, no Texas. Em setembro passado, um pescador de torneio fez um teste lado a lado que fará você repensar tudo o que sabe sobre iscas. 2 varas idênticas, mesmo local, mesma profundidade, mesmas minhocas de plástico em ambas as linhas. A única diferença: um conjunto de minhocas estava em um saco Ziploc com alho em pó e sal kosher por 48 horas. O outro conjunto direto da embalagem. Em menos de 4 minutos, a minhoca tratada foi atacada por um axigã, Largemouth bass, de 3 libras. A minhoca comum, nada. Contagem da primeira hora. A isca tratada puxou 8 robalos. A isca comum recebeu um toque desanimado e nada mais. Na segunda hora, seu cooler estava pela metade graças à linha tratada, enquanto a vara de controle permanecia em silêncio absoluto. Contagem final. 24 peixes nas minhocas com sal e alho, 3 peixes na montagem comum. Mesmo lago, mesmo clima, mesma técnica. A única variável era no que aquelas minhocas estiveram de molho por 2 dias. Mas aqui é onde a coisa fica louca. Ele não estava apenas usando a isca. Antes mesmo de arremessar a linha, ele desceu uma lata de refrigerante selada com pedrinhas dentro, até o fundo em uma corda, e deu 3 sacudidas fortes. Em 90 segundos, seu sonar de pesca acendeu como uma árvore de Natal. Os peixes começaram a se mover em direção à sua posição a 40 pés de distância. Então ele adicionou mais uma coisa. Uma mistura que ele havia feito de extrato de anis e comprimidos de aminoácidos triturados misturados com óleo vegetal. Ele aplicou um pouco nas minhocas logo antes de arremessar. Foi quando a água explodiu. Mais tarde, ele me disse que parecia ilegal, como se tivesse encontrado um código de trapaça que contornava todas as regras do jogo. E foi exatamente assim que os outros pescadores reagiram quando viram o cooler dele comparado aos deles. Nós recuperamos o conhecimento que a indústria de artigos de pesca trabalhou para manter enterrado sob marketing e fórmulas sintéticas caras. Agora, antes de eu lhe mostrar exatamente como fazer esse sistema, você precisa entender por que ele permaneceu escondido por tanto tempo. Este não é um truque moderno da internet ou uma tendência do TikTok. Essa combinação tem raízes profundas. Pescadores de walleye de Michigan, no Lago Erie, usam iscas embebidas em alho desde a década de 1970. Caçadores de crappie da Carolina do Norte passam o truque do anis de avô para neto. Torneios de róbalo riscado.
striped bass. Na Virgínia, usam silenciosamente aromas de aminoácidos que nunca chegam aos catálogos de produtos. Guias de truta de Montana usam gatilhos acústicos para atrair peixes de águas profundas. 4 regiões diferentes. 4 espécies diferentes. Uma verdade universal. Os peixes respondem a sinais biológicos que os atrativos comprados em lojas não conseguem replicar porque são projetados para ter vida útil na prateleira, não eficácia. Tudo isso foi passado adiante silenciosamente porque as pessoas que sabiam que funcionava não queriam que o segredo vazasse. Mas a verdade é que a biologia não mente. E o que estou prestes a lhe mostrar funciona porque sequestra a maneira como os peixes são programados para caçar. Deixe-me mostrar como fazer esse sistema na bancada da sua garagem. Você precisará de 3 componentes, e o custo total é inferior a $6. Primeiro, o tratamento com sal e alho. Pegue um saco de minhocas de plástico baratas, da cor que você preferir. Você precisa de um recipiente de sal kosher, cerca de 3 colheres de sopa e 2 colheres de sopa de alho em pó puro. Não sal de alho pó puro. Coloque as minhocas em um saco Ziploc de 1 galão. Adicione o sal e o alho. Feche e agite bem até que cada minhoca esteja coberta. Agora, aqui está a parte crítica. Deixe descansar por no mínimo 48 horas. O sal extrai a umidade do plástico e cria uma superfície porosa. O alho se liga a esses poros. Após 2 dias, você abrirá aquele saco e o cheiro o atingirá como um tijolo. É assim que você sabe que está pronto. Quando você pescar com elas, elas liberarão o aroma na água por 20 minutos por minhoca. Um saco rende de 30 a 40 minhocas tratadas. Custo total, cerca de $4. Segundo, o gatilho acústico. Pegue uma lata de refrigerante vazia, coloque 5 ou 6 pequenas pedras ou esferas de metal, bebês, e sele-a na abertura com fita adesiva. Duct tape. Amarre 30 pés de paracord nela. Quando chegar ao seu local de pesca, desça até o fundo e dê de 3 a 5 sacudidas fortes. O chocalho de baixa frequência imita o som de cardumes de peixes forrageiros ou peixes se alimentando no fundo. Ele viaja pela água mais rápido que o cheiro. Os peixes ouvem a 50 jardas de distância e se movem em direção ao som para investigar. Custo grátis se você usar uma lata de refrigerante que já iria reciclar. Terceiro, o coquetel de aminoácidos. Pegue um frasco pequeno, como um frasco de conta-gotas antigo, ou um frasco de colônia para viagem. Adicione uma colher de chá de extrato de anis puro do corredor de panificação. Triture um comprimido de aminoácido do tipo que fisiculturistas usam, até virar um pó fino usando as costas de uma colher. Adicione ao frasco. Adicione 3 gotas de óleo vegetal. Agite até o pó se dissolver. Você verá que fica um pouco turvo. São os aminoácidos sendo ativados. Logo antes de arremessar, aplique uma única gota na sua isca. É isso. Uma gota é suficiente para criar um rastro de cheiro de 15 pés de comprimento em águas calmas. Custo, cerca de $2 para um lote que dura 40 viagens. Todo o sistema é simples. O tempo de preparo é rápido e o preço não é nada comparado ao que você gastaria em um frasco de atrativo sintético em uma grande loja de artigos de pesca. O próximo passo é opcional, mas se você quiser potencializar ainda mais as minhocas com sal e alho, aqui estão 3 impulsionadores. Primeiro, adicione meia colher de chá de cebola em pó ao saco. A cebola contém compostos de enxofre que amplificam o efeito do alho e criam uma segunda camada de cheiro. Segundo, polvilhe uma pitada de pimenta caiena. Não o suficiente para deixar o saco vermelho, apenas uma leve polvilhada. A capsaicina irrita os receptores gustativos do peixe de uma forma que desencadeia ataques de agressividade. Terceiro, adicione 4 ou 5 gotas de extrato de baunilha. A baunilha é doce e peixes predadores associam a doçura a calorias fáceis. Agora, suas minhocas tratadas cobrem 3 sentidos: o olfato do alho, o paladar do sal e da caiena, e um gatilho doce da baunilha. O peixe não tem a menor chance. A receita é simples, mas o motivo pelo qual ela funciona mudará a forma como você pensa sobre a pesca para sempre.
Deixe-me explicar por que isso funciona do ponto de vista científico. Porque isso não é mágica, é biologia. Os peixes têm sistemas olfativos tão sensíveis que podem detectar uma molécula de um cheiro em bilhões de moléculas de água. Pense nisso. Se você pudesse sentir o cheiro de um bolo sendo assado a 3 cidades de distância, esse é o equivalente ao que um robalo pode fazer. Quando você embebe uma minhoca de plástico em alho e sal, você está liberando compostos de enxofre e cloreto de sódio na coluna d'água. O alho contém alicina, uma molécula à base de enxofre que imita o cheiro de presas em decomposição e peixes forrageiros feridos. Os peixes são programados para investigar esse cheiro porque ele sinaliza uma refeição fácil. O sal faz algo ainda mais específico. Ele cria um rastro iônico que corresponde aos níveis de sódio na corrente sanguínea de um peixe. Quando um peixe forrageiro se machuca, ele vaza sangue e fluidos corporais que contêm alto teor de sódio. Peixes predadores podem sentir o gosto disso na água. Sua minhoca embebida em sal os engana, fazendo-os pensar que há um alvo ferido por perto. O coquetel de aminoácidos com anis eleva isso ao próximo nível. Os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas. Quando se dissolvem na água, eles enviam um sinal químico que grita fonte de alimento para a linha lateral e as papilas gustativas de um peixe. É como tocar o sino do jantar em nível molecular. Na lata de refrigerante, isso é pura física. Vibrações de baixa frequência, entre 20 e 200 Hz, viajam pela água e acionam os mecanorreceptores de um peixe. Esses são os sensores que detectam movimento e atividade de alimentação. Quando os peixes ouvem esse chocalho, o instinto deles diz que outros peixes estão se alimentando por perto e eles correm para competir pela comida. É um gatilho biológico que desperta o instinto de alimentação imediatamente. Você provavelmente está se perguntando, se esse sistema é tão eficaz, por que não o vendem pronto nas lojas de pesca? Aqui está uma verdade, e não é uma conspiração. É apenas economia. Minhocas embebidas em alho não podem ficar em uma prateleira por 6 meses. Elas se degradam. O cheiro desaparece. Os varejistas precisam de produtos com uma vida útil de 2 anos. Então, eles vendem essências sintéticas de alho em frascos que custam US$ 18 e contêm talvez 3% dos compostos ativos do alho real. Um frasco de alho em pó puro custa US$ 3 e tem 100% do composto que você precisa. Mas não há margem de lucro nisso para a indústria. Os aminoácidos são ainda piores para eles. Um único comprimido triturado oferece o mesmo perfil de cheiro que um frasco de US$ 25 de atrativo de aminoácidos de nível profissional, mas o comprimido custa 40 centavos. A margem de lucro não funciona. E uma lata de refrigerante. Isso é de graça. Você não pode patentear uma lata de refrigerante com pedras dentro. Então a indústria lhe vende iscas eletrônicas de US$ 50 que fazem a mesma coisa, porque eles podem construir uma marca em torno disso. A limitação não é a biologia, é o modelo de negócios, e essa limitação é a sua vantagem. Agora, aqui é onde a maioria das pessoas estraga tudo. Deixe-me dar a orientação prática que você precisará para realmente usar isso no campo. Primeiro, as condições da água são importantes. Se você estiver pescando em águas claras, use menos alho em pó na sua mistura. Talvez uma colher de chá em vez de 2. A água clara carrega o cheiro mais longe, e você não quer saturar demais e assustar os peixes. Em águas turvas ou manchadas, você pode pegar pesado. As partículas e os sedimentos absorvem o cheiro mais rápido. Então, uma dose mais forte corta o ruído. Se você estiver pescando em correnteza, o rastro de cheiro se move rio abaixo. Posicione-se de forma que a correnteza leve seu cheiro em direção a estruturas ou abrigos onde os peixes estão parados. Segundo, a resposta das espécies. Róbalos, bass, crappies e bagres, catfish, ficam absolutamente loucos por esse sistema. O alho e o sal ativam fortemente seus instintos predatórios. Peixes de panela, panfish, como o bluegill, respondem a ele, mas não tão agressivamente. Trutas podem ser imprevisíveis dependendo da água. Em lagos de repovoamento, elas vão atacar com tudo. Em riachos selvagens, elas são mais cautelosas. Os walleyes amam o coquetel de aminoácidos mais do que o sal com alho.
Então, se o seu alvo for o walleye, concentre-se nessa parte do sistema. Terceiro, o que pode dar errado? Se você usar muito anis ou aminoácido na sua isca, criará uma nuvem de cheiro tão forte que, na verdade, repelirá os peixes. Eles ficam sobrecarregados. Uma gota é o ponto ideal. 2 gotas e você passou do limite. Se suas minhocas com sal e alho não estiverem produzindo, verifique há quanto tempo elas estão descansando. Após 72 horas, o cheiro começa a atingir o pico. Após uma semana, é um pouco menos eficaz, mas ainda utilizável. Após 2 semanas, trate-as novamente. E se os peixes estiverem ignorando o gatilho da lata de refrigerante, tente mudar o ritmo. Em vez de sacudidas constantes, tente 3 chocalhadas rápidas. Depois uma pausa, depois mais 2. Varie o padrão até ver movimento no seu sonar de pesca. Quarto, teste sua água. Cada lago, lagoa e rio tem uma química diferente. Comece com uma única minhoca tratada e observe como os peixes reagem nos primeiros 10 minutos. Se você tiver um ataque, você acertou a fórmula. Se os peixes se aproximarem, mas não atacarem, adicione uma gota do aminoácido com anis. Se eles ignorarem completamente, a água pode estar muito fria ou os peixes muito pressionados. Nesse caso, diminua o ritmo e concentre-se na apresentação natural em vez do cheiro. Hoje, as vendas de iscas artificiais e atrativos ultrapassam 3 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Enquanto isso, sistemas caseiros como este estão transformando viagens de pesca pelo custo de um café de posto de gasolina. A barreira não é a biologia. Os peixes não se importam se o seu cheiro veio de um laboratório ou do seu porta-temperos. A barreira é o hábito e a necessidade da indústria de lucrar com cada parte do seu equipamento. Enquanto os preços dos equipamentos sobem ano após ano e os peixes ficam condicionados aos mesmos cheiros comprados em lojas que todo mundo está usando, a verdadeira vantagem está no armário da sua cozinha. A revolução não começa na loja de artigos de pesca, ela começa na sua garagem. Pescar assim não é sorte. É entender a biologia e usá-la a seu favor. No que você vai embeber suas minhocas na sua próxima viagem? Se esta história mudar a maneira como você olha para os itens simples da sua despensa, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos descobrindo os segredos de pesca que a indústria tentou manter enterrados. Vamos recuperar as águas juntos. O próximo tesouro escondido será revelado em breve.